O G20 acabou e agora os presidentes voltam aos seus países, mas com muita coisa na mala. E a gente resume tudo o que aconteceu pra você. O G20 começou inovando, colocando a população para levar pedidos aos chefes de Estado, com o inédito G20 Social. O sucesso foi tão grande que ele vai até ser repetido na próxima edição. Já na cúpula dos líderes, o Brasil conseguiu firmar consenso para assinar uma declaração histórica. Nela, os presidentes se comprometem a ações como a taxação de bilionários, combate das desigualdades e ações pelo clima. Por exemplo, daria para custear 250 bilhões de dólares por ano em ações para o povo e para o meio ambiente. Os países também se uniram sob presidência do Brasil e assinaram a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. O Banco Interamericano de Desenvolvimento parabenizou a iniciativa brasileira e anunciou mais de 144 bilhões de reais para a aliança. Foi instalado o Grupo de Trabalho de Empoderamento das Mulheres e proposto um novo objetivo de desenvolvimento sustentável para promover a igualdade racial. Também foi aqui no G20 que Brasil, ONU e Unesco lançaram uma iniciativa global de informação sobre mudanças do clima. E foi adotado ainda o compromisso de triplicar a capacidade global de energias sustentáveis até 2030. Com o governo do Chile, o Brasil assinou um memorando de entendimento contra a desinformação. Cansou? Mas esse é só um resumo. Essas e as principais notícias do Brasil e do mundo você acompanha nas redes sociais da EBC. Logo depois do G20, o presidente chinês vai a Brasília para um encontro com o presidente Lula. Serão apenas algumas horas na capital, mas os preparativos para esse encontro incluem um hotel inteiro reservado para a delegação chinesa, até os móveis e a comida vieram de Pequim. E apenas um hóspede foi autorizado a ficar no hotel. Esse hotel em Brasília vai ser a sede do governo chinês por pelo menos 14 horas. É aqui que vai ficar o presidente do país, ministros, empresários e toda a comitiva de mais de 200 pessoas. Xi Jinping será acomodado na suíte presidencial de 420 metros quadrados, com área privativa, de reuniões desde hoje para a chegada dos estrangeiros. O único hóspede autorizado a ficar nos quartos, que são alugados mensalmente, foi o ministro da Fazenda Fernando Haddad, que reside no hotel. Xi Jinping vai trazer a própria mobília, a água e até o colchão. E todos que terão contato com os alimentos vieram de Pequim, inclusive o chefe. O presidente chinês vai ter reuniões com Lula na quarta-feira e será praticamente vizinho do brasileiro. É isso, Thaís. O jantar acabou nesse momento que a gente viu agora ao vivo e o que chama atenção é que o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, ele levou hoje para jantar 15 empresários e a maioria desses empresários é do agro. Esses jantares, Thaís, eles costumam ser bem restritos, os lugares são bem contadinhos, tem uma lista bem seleta, mas só que diante da importância dos acordos comerciais que foram assinados hoje entre Brasil e China, a diplomacia brasileira ofereceu aí ao ministro 15 ingressos para o jantar. Hoje, a China abriu mais 4 mercados para produtos agropecuários brasileiros e isso totaliza 281 mercados agropecuários abertos na China desde o ano passado. Agora, nós vamos exportar para a China uvas frescas, que a maioria vai sair de Pernambuco e da Bahia, gergelim, sorgo, que é um cereal que ele é usado basicamente para alimentação animal, ração mesmo, e proteínas e gorduras derivadas de peixes. Agora, segundo um levantamento feito pelo Ministério da Agricultura, o potencial comercial entre os dois países, considerando também a demanda chinesa, é de cerca de 450 milhões de dólares por ano, podendo chegar a $500 bilhão. Agora, só para terminar, Thaís, uma curiosidade, desde 2017, o Brasil é o maior fornecedor de alimento do mundo para os chineses. Você imagina, é muita coisa.